Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A convidada do programa de hoje é a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Atualmente estamos acompanhando o aumento do número de casos de coronavírus em alguns países e cidades brasileiras. A médica foi uma das primeiras a tratar pacientes com Covid-19 no Brasil e chegou a contrair a doença. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Carla Soraya, da TV Ceará. Albiege Fernandes, da empresa paraibana de comunicação. E Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Doutora Margarete, infelizmente, até agora já são mais de 170 mil mortes no Brasil confirmadas em função do coronavírus. Em 30 dias estaremos na época das festas de Natal e Ano Novo. Alguns presidentes de países europeus anunciaram que permitirão reuniões de apenas 6 pessoas em uma única casa nessas festividades. Aqui no Brasil, o que o presidente, governadores e prefeitos deveriam proibir para evitar mais infectados e preservar vidas neste final de ano e também no verão? Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com jornalistas representando o Nordeste, minha querida Bahia, meus queridos estados do Nordeste, onde eu sou sempre tão bem recebida quando eu vou. Na verdade, nós estamos numa situação muito preocupante da epidemia da Covid-19 no Brasil, porque nós não estamos longe de conseguir controlar a epidemia, como eu inclusive declarei numa entrevista dada ao jornal O Globo há 2 dias atrás, porque o que nós estamos vendo é um recrudescimento no número de casos importante. Não podemos caracterizar ainda, como alguns de vocês já me perguntaram, como uma segunda onda apenas por uma questão epidemiológica e matemática. Nós chamamos de segunda onda quando nós conseguimos uma redução tão intensa do número de casos, como ocorreu nos países europeus, em que você depois começa a observar um aumento, um incremento, digamos assim, acima de 50% no número de casos e no número de mortes causadas pela epidemia. No Brasil, o fim de ano, sem dúvida nenhuma, nos preocupa muito, né? Eu também dei essa declaração de que festas de Natal não tem jeito. Esse ano nós teremos que fazer festas de Natal extremamente restritas, no máximo de 6 pessoas, 8 pessoas, de preferência onde pelo menos 1/3 delas já tenham tido doença e que, portanto, apresentem algum grau de imunidade. Festas de Réveillon, naturalmente, nem se fala. Nós consideramos que todas essas festividades tenham que ser canceladas, como foi cancelado o Réveillon da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que reúne 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, e todas as festas de Réveillon, como, por exemplo, nós sabemos que ocorrem em alguns locais do Nordeste, da própria Bahia, né? Eu me lembro que eu participei, Juraci, de uma discussão na TV Globo com o prefeito de Salvador e fiquei muito contente quando o ouvi falar de maneira muito sensata de que o Carnaval de Salvador seria cancelado e adiado. E foi uma medida que eu estimulei pessoalmente muito, tendo em vista o risco de transmissão. Então, nós estamos num momento ainda muito delicado da epidemia no Brasil e longe do controle. Muito obrigado e vamos girar. Vamos agora para Natal. Quero chamar Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Antônio, por favor, ative seu microfone. Agora vai, agora deu certo. Olá, Juraci, amigos de bancada, doutora Margarete, todos que nos acompanham. Doutora, a minha pergunta é a seguinte. Aqui no Rio Grande do Norte, não sei se amigos do Nordeste podem confirmar, no interior do estado, a campanha eleitoral trouxe muitas pessoas às ruas para fazer passeatas, caminhadas, né? E isso, com certeza, contribuiu para um aumento que está sendo constatado nesse momento. Qual o potencial de contaminação de uma passeata como essa, de carreatas através de sons, né? Onde os eleitores, enfim, a população se aglomerava, até mesmo sem máscara, sem algum cuidado? Qual o potencial
de contaminação numa aglomeração desse tipo? Olha, Antônio, eu agradeço a sua pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu considero o comportamento dos políticos e candidatos um comportamento de profundo desapreço pela vida humana, né? Todas as manifestações foram manifestações inadequadas, né, com interesses eleitorais, que nós entendemos que haveria eleições, mas num momento de epidemia, todas essas demonstrações, carreatas, comícios, tudo que junta muita gente, o álibi de que foram ao ar livre é um álibi que absolutamente não se sustenta, como não se sustentam as festas que nós temos visto aqui no Rio de Janeiro, né, como teve luau no Arpoador, festas na Marina da Glória, enfim, imagino que nos estados do Nordeste possa ter havido a mesma coisa ou estar havendo a mesma coisa, e, na verdade, o álibi de que estar ao ar livre resolve, não resolve, porque a distância entre uma pessoa e outra, além do uso permanente de máscara, foi completamente violado. Todas essas manifestações políticas que nós vimos eram muitas pessoas, muito próximas uma das outras, inclusive com abraços, políticos levantando crianças no colo, ou seja, eu considero todas essas demonstrações, eu não gostaria de ter enfim, uma demonstração que não é simpática ou radical, mas eu considero uma manifestação de desapreço pela vida humana, por ela contrariar todas as recomendações sanitárias que nós exaustivamente repetimos muitas vezes. E a conta está chegando agora, né, com esses números em todos os cantos, né, do Brasil. Muito obrigado. E seguimos agora para Aracaju, capital de Sergipe. É a vez de Selma Souza, da TV APNP, fazer a pergunta à doutora Margarete Dalcomo. Olá, quero saudar a todos os colegas de bancada, a doutora Margarete, a você de casa que nos acompanha. Doutora, como a senhora bem frisou, a gente ainda nem saiu da primeira onda da Covid-19. Alguns pesquisadores apontam que alguns dos fatores que levaram a isso foi a falta de testagem em massa, uma falta de política centralizada e também de isolamento social por parte da população. Recentemente foi anunciado que milhares, né, de testes estão prestes a vencer. Eu queria saber da senhora como é que a senhora enxerga esse cenário no Brasil e o que isso representa de risco à saúde da população. Obrigada pela pergunta de novo, Selma. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, você poderia ter feito a pergunta, né, ou eu posso refazê-la dizendo onde é que foi que nós erramos, né? E nós erramos, uma das coisas que nós erramos, Selma, foi justamente não termos desde o início, né, aqueles que me ouviram falar se lembram de que desde o início de março, quando eu estive assessorando o grupo que esteve com o ministro Mandetta, nós dissemos, e eu disse, o meu modelo é o modelo da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul foi um país que, estando ali do lado da China, soube controlar a sua epidemia com 2 medidas sanitárias absolutamente impecáveis: testagem em massa. A Coreia do Sul até hoje faz testagem com PCR, com RT-PCR em sinal de trânsito, e forneceu máscara para toda a população. Então, a criação de uma barreira mecânica e a detecção precoce de casos e a detecção dos contatos desse caso fez com que a epidemia fosse controlada na Coreia do Sul. E o que ocorreu logo depois, alguns meses, uns 2 meses atrás, houve alguns casos na região de Seul e rapidamente o governo não hesitou, mesmo contrariando eventualmente a pressão de comércio, indústria, fechou tudo de novo e controlou a epidemia. Então, eu diria, em outras palavras, que nós estamos num momento no Brasil, eu disse isso e vou repetir aqui entre vocês todos, se nós não tomarmos medidas e fecharmos, contivermos, pelo menos radicalmente, durante 2 semanas, nós podemos ter uma segunda onda muito perigosa no Brasil, à custa de muitas vidas, com a chegada do final do ano e o verão chegando. É uma grande preocupação que todos nós temos, médicos, o que nós estamos vendo é, de novo, uma taxa de ocupação de leitos hospitalares grande, embora nós estejamos vendo a doença em pessoas mais jovens, não há dúvida de que ela passou por um rejuvenescimento, né? Não há dúvida de que ela hoje atinge classes médias mais favorecidas, porque são pessoas que ficaram confinadas e que agora estão saindo, mas estão saindo de uma maneira profundamente imprudente. Então, a testagem, a falta de testagem, olhar para trás, cada teste feito com diagnóstico positivo tem que gerar, no mínimo, 3, 4 contatos também testados
das pessoas com a qual aquele caso, digamos assim, teve contato nos últimos 7 dias. É assim que se controla uma epidemia. E, infelizmente, o Brasil não fez isso. Obrigado mais uma vez, doutora Margarete. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Teresina, capital do Piauí, para falar com Geandra Portela, da TV Antares. Olá, Juraci, saudações a todos. Então, doutora, o Brasil ele é o 5º país que vai fazer a testagem da vacina BCG na prevenção da Covid-19. A senhora, inclusive, coordena esse estudo aqui no país. Então, o que já se sabe sobre a eficiência dessa vacina, sobre o combate ao novo coronavírus? Obrigada pela pergunta, Geandra. Há várias vacinas em teste, como todos vocês sabem, nós podemos voltar a esse assunto um pouco depois, mas respondendo especificamente a sua pergunta sobre a vacina BCG, a vacina BCG é uma vacina muito curiosa, porque ela é muito antiga, né? Nós a usamos para tratamento, para evitar, digamos assim, não tratamento, mas para a prevenção das formas graves de tuberculose em população de recém-nascido e, eventualmente, em população de crianças na idade pré-escolar. Ela serve especificamente para isso até o momento. No entanto, a vacina BCG ela é sabidamente uma vacina muito curiosa, muito diferente das demais, pelo fato de ser capaz de provocar uma reação imunológica muito variada nas pessoas vacinadas. Estudos foram feitos, sobretudo em populações africanas, nos últimos anos, mostrando que nos países onde a política de vacinação BCG é feita maciçamente, com uma alta cobertura, como aliás é no Brasil, há uma proteção cruzada contra outras viroses respiratórias pela combinação imunológica oferecida pela vacina BCG com outras vacinas antivirais utilizadas. Então, é sobre esta hipótese que foi formulada, a hipótese muito bem formulada de que a vacina BCG poderia proteger também contra essa outra virose, que é a virose do SARS-CoV-2, a Covid-19. Então, estudos foram feitos recentemente em população idosa, publicadas também um estudo grego, publicado em população grega agora recentemente, mostrando uma cobertura, uma proteção conferida contra doenças bacterianas e virais em pessoas de muita idade. Então, a hipótese é muito consistente, e é por essa razão que o Brasil aceitou, e nós estamos testando, é um estudo multicêntrico internacional. Este não é o único estudo de BCG, há um outro estudo de BCG sendo feito no Brasil também, com uma outra cepa, que não é a que nós vamos usar. Esse é um estudo multicêntrico coordenado pela Austrália, e os países envolvidos são Austrália, Espanha, Inglaterra, Holanda e Brasil. Nós vamos testar 10.000 profissionais de saúde, comprovadamente negativos para a Covid-19, então todo mundo que recebe a vacina tem que provar que não está assintomático com doença, então todo mundo é testado e vamos acompanhar essas pessoas durante um ano. Serão colhidos exames de sangue para vários marcadores inflamatórios relacionados à vacinação BCG, e isso será repetido aos 3, aos 6, aos 9 e aos 12 meses. Aos 6 meses, nós faremos uma análise interina, porque esse é um estudo de fase 3 também, né? Faremos uma análise interina e as pessoas que recebem a vacina BCG, no momento em que, se nesse ínterim for liberada qualquer das vacinas em testes no Brasil, isso não impede que elas sejam vacinadas com a vacina aceita pelo SUS no Brasil. Então, esse é basicamente o resumo do estudo do BCG. Obrigado, doutora. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas à doutora Margarete Dalcomo. E vamos agora a Fortaleza para a participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, a todos os meus colegas de bancada virtual, a doutora Margarete, a quem está nos assistindo. Doutora Margarete, a senhora falou aí do número de exames, sempre que possível fazer exames. Aqui no estado do Ceará a gente chegou a mais de 1.130.000 exames, né? Mas isso ainda não é o suficiente para a nossa população aqui do estado. Tem exames sendo realizados em drive-thru, em praças da cidade. A procura no início foi muito grande, agora está mais reduzida. O que as pessoas estão esperando nesse momento, doutora, é a questão da vacina. E
como escolher uma vacina. Tem aqueles que são negacionistas, mas tem aquele que diz, eu quero tomar todas as vacinas possíveis. Então, a quem vai ficar esse critério de escolha? Do paciente? Eu posso, por exemplo, tomar todos os tipos de vacina para tentar me imunizar mais? Se eu tomar um, eu posso acabar anulando o efeito de outra? Né? Eu queria que a senhora tocasse nesse assunto aí. O que é que torna uma vacina mais eficaz? Bom, em primeiro lugar, Carla, é preciso que todos entendam que as vacinas que estão em fase 3 e que estão em teste no Brasil, são 5, né, em fase 3, as mais adiantadas são a vacina da Oxford AstraZeneca Fiocruz, que nós estamos nacionalizando e fabricando pela Fundação Oswaldo Cruz, como vocês sabem, e a vacina da Sinovac chinesa. São vacinas diferentes, mas são vacinas que são as mais adiantadas, digamos assim, as que têm mais chance de serem aprovadas regulatoriamente pela Anvisa, que é o nosso órgão regulatório. As demais vacinas, a vacina da Johnson Johnson, a vacina da Pfizer, a vacina russa, todas essas que também estão em fase 3 em diferentes momentos, a impressão que nós temos, baseado nos resultados preliminares de todas elas, alguns mais adiantados, outras não, é que todas serão aprovadas para registro, todas. Então, se você me perguntar qual a vacina eu escolheria, eu diria que eu escolheria a primeira que fosse aprovada. Todas as vacinas serão aprovadas, elas passarão no teste do que diz que uma vacina serve ou não serve. Então, o que responde a essa pergunta? É ela ser aprovada com uma taxa de proteção superior a 50%, que é o ponto de corte mínimo para ela ser aprovada pelos órgãos regulatórios. Todas serão. Elas terão uma taxa de proteção conferida de aproximadamente 60% em média, todas elas, né? E o que, em última análise, vai se somar a uma determinada imunidade comunitária, isto é, aquela alcançada pelo número de pessoas que já ficaram doentes. Então, se você soma 60% da imunidade conferida pela vacina, mais 15% a 20% da imunidade comunitária, você teria aí uns 75%, 80% de proteção, que é perfeitamente suficiente para interceptar a cadeia de transmissão, que é o que nós queremos, conter a epidemia e manter o vírus SARS-CoV-2 nunca mais vai embora de nossas vidas. É uma ilusão achar que ele vai desaparecer. Um vírus que teve esse grau de pandemicidade diferente, né, porque a gripe espanhola também foi uma pandemia, mas ela se extinguiu. Então, o vírus ficou sofrendo mutação, é um outro vírus, é completamente diferente, é um vírus influenza, nada tem a ver com o coronavírus. Esse vírus muta muito pouco, ele é um vírus diferente. Então, eu diria que todas as vacinas que vão ser aprovadas serão boas, não há escolha, não há uma pior ou melhor do que a outra, todas serão dadas em 2 doses, então, do ponto de vista logístico, todo mundo terá que voltar para receber a dose de reforço 3 a 4 semanas depois. Eu diria, muito francamente, que eu, se tivesse que me imunizar, eu me imunizaria com a primeira vacina que fosse aprovada no Brasil, qualquer uma delas. Mas posso tomar 2 vacinas, por exemplo? Não. Não tem o menor sentido isso. Não é uma questão de poder, é que não tem o menor sentido de você receber uma carga antigênica que pode, inclusive, lhe dar efeitos colaterais. Então, a recomendação é que cada pessoa que vai ser vacinada receba uma vacina, né, nas 2 doses recomendadas pelos protocolos. Não tem nenhuma indicação, é um raciocínio completamente equivocado, né, e assim, até antiético, né? Se você imaginar que não vai ter vacina para todo mundo, e não vai ter mesmo, né? Não vai ter, Carla, é preciso que as pessoas entendam, né? Já me foi perguntado isso. Se somar tudo que está em produção no mundo, tudo, todas essas, Janssen, Johnson Johnson, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, todas, Sputnik, todas elas somadas juntas, no ano de 2021, serão capazes de produzir 2 bilhões de doses de vacina. A população do mundo é quase 8 bilhões de pessoas. Então, não haverá vacina para todo mundo. Há uma corrida pelas vacinas e o que nós temos é que impedir que os países ricos fiquem com as vacinas todas e os países pobres fiquem desfavorecidos. E é por isso que eu estou lhes dizendo que o Brasil teve, a despeito de todos os equívocos,
de todas as iniquidades que nós vimos, o Brasil teve um belo protagonismo em relação às vacinas. Nós fomos um celeiro de testes de vacinas de fase 3, isso permitirá que o órgão regulatório brasileiro as aprove, se assim for demonstrado que elas são eficazes, e, portanto, a população brasileira, através do SUS, lembrando que as vacinas que estão sendo produzidas, como a da AstraZeneca, que está sendo nacionalizada por nós na Fiocruz, ela está sendo produzida a preço humanitário, de 3,16 dólares uma dose, quer dizer, um preço quase que simbólico. E isso, portanto, permite a sua incorporação ao SUS, de modo a oferecer à população brasileira de maneira equânime, de acordo com a hierarquia dos grupos que terão prioridades para a vacinação em primeiro lugar, que obviamente já estão definidos. Obrigado, doutora. Temos mais perguntas para a pneumologista Margarete Dalcomo e vamos girar. Agora é o momento da participação de João Pessoa, onde está Albiege Fernandes, da empresa paraibana de comunicação. Albiege, microfone, por favor, ative-o. Olá, Juraci, querendo saudar a todos vocês, principalmente a doutora Margarete, e perguntar a ela se há alguma decisão da comunidade científica que está pesquisando sobre a reinfecção. Isso a gente pode considerar como uma possibilidade real, doutora Margarete? Olha, Albiege, na verdade isso não se trata exatamente de uma decisão, né? Se trata de uma constatação. Então, assim, até muito pouco tempo atrás, havia um ou outro relato de que pudesse haver reinfecção por esse vírus, considerando a natureza do vírus, né? O vírus SARS-CoV-2, como eu lhes disse, ele é um vírus muito pouco mutante, muito pouco. As mutações que ocorreram até o momento não conferiram a ele nem uma capacidade de ficar mais virulento, nem uma capacidade de se transmitir mais. O que favoreceu o reaparecimento, por exemplo, na Europa, causando a segunda onda, embora nós saibamos que tem uma cepa nova, que é uma cepa que apareceu na Espanha, né, e que se disseminou rapidamente na Espanha e na Holanda ao mesmo tempo, que é o que caracteriza a segunda onda, ele não é diferente. Ele não é nem mais nem menos virulento, apenas os comportamentos, as aberturas foi o que propiciou a disseminação do vírus. Os primeiros casos começaram a aparecer, e o que caracteriza uma reinfecção? É preciso provar, por documentação molecular, digamos assim, de que alguém que foi positivo, por exemplo, como nós já estamos vendo um ou outro caso, então, portanto, a resposta à sua pergunta, se eu quisesse ser bem sucinta, eu diria sim. Deve ser uma preocupação para nós? Não, porque a reinfecção certamente existirá, como ela já existe, mas ela é muito rara. Ela será muito pouco frequente e hoje eu diria que a nossa preocupação maior não é com reinfecção, a nossa preocupação maior é de não nos infectarmos, né? Nós continuarmos a manter comportamentos de proteção individual e coletiva, como nós repetidamente já pedimos, já conclamamos a opinião pública, né? Para que não se exponha. Mas a reinfecção, muito provavelmente, como é uma doença viral, é possível que sim, mas ela será muito pequena, ela não é um fenômeno que, do ponto de vista epidemiológico, poderá impactar uma determinada comunidade. Obrigado mais uma vez, doutora. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos agora a São Luís, capital do Maranhão. Quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, um prazer voltar novamente a essa bancada, Juraci, colegas. Bom, doutora, no Maranhão, até agora, nós temos 192.501 casos confirmados. Se a gente considerar muitas pessoas, mas muitas mesmo, que não foram testadas, para uma população aí de 7 milhões, 6 milhões de habitantes, não é uma população muito grande. A minha pergunta é: o que exatamente significaria uma vacina com 90% de eficácia para essa população e para o número oficial de casos já infectados? Eu pergunto isso para entender melhor essa imunidade de rebanho que se fala tanto que é possível chegar.
Você colocou várias perguntas numa só, Marcos, eu lhe agradeço. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer esse termo que ficou tão popularizado e que, na verdade, nós utilizamos com muita cerimônia. Imunidade de rebanho é um termo da vacinologia. Só se alcança a imunidade de rebanho através de uma vacina. Não existe imunidade. Então, a imunidade à qual nós nos referimos é a imunidade comunitária. O que quer dizer isso? Quer dizer a taxa de pessoas que tiveram doença, que desenvolveram anticorpos, com uma taxa de anticorpos ditos neutralizantes, suficiente para que ela fique, pelo menos durante algum tempo, imunizada contra aquele patógeno. Então, das pessoas que tiveram no Maranhão, nós não sabemos qual é a taxa de imunidade comunitária, eu não me lembro agora, né? Nós sabemos em alguns lugares do Brasil. Sabemos, por exemplo, a de Manaus, né, a região norte do Brasil, que foi pesadamente atingida pela epidemia, como nós sabemos. A disseminação foi realmente brutal, né? Todos nós acompanhamos aquela mortalidade altíssima no início, e Manaus alcançou uma imunidade comunitária pelos inquéritos epidemiológicos do EPI-Covid, desenvolvidos e coordenados pela Universidade de Pelotas, em algumas áreas de até 40% pelas doações de sangue detectadas no Hemocentro de Manaus. Então, é um negócio extraordinariamente alto. Isto é ou não é imunidade de rebanho? Não, não é. Não é, porque imunidade de rebanho é aquela que, quando você aplica uma vacina, a vacina é muito eficaz e ela alcança uma cobertura, ou seja, em cada 100 pessoas, 60 são vacinadas. Então, 60 estão imunizadas. 60% é uma taxa que confere imunidade de rebanho. É isso. Então, este termo se aplica à vacina. Então, por exemplo, a vacinação de sarampo é uma vacinação amplamente aplicada, a despeito dos horrores que aconteceram, né, por esses grupos que eu considero quase criminosos e marginais, que são os antivacinas, né? A vacina tem uma cobertura enorme, então nós temos uma imunidade de rebanho para o sarampo, porque foi aquela conferida pela vacina. Acho que eu fui clara, né? Então, a conferida pela doença, né, é a imunidade comunitária, e essa não é a imunidade de rebanho, isso não deixa nenhum de nós tranquilo. Nós precisamos das vacinas para realmente conferir uma imunidade de rebanho à nossa população. Então, é isso. Então, no Maranhão, por exemplo, né, quando houver vacinas disponíveis, né, o sistema vai receber e vai vacinar a população maranhense, como as demais dos estados que aqui estão presentes, de acordo com as prioridades, né? Lembrando, aproveitando para responder, alguém vai me perguntar quem são as prioridades. As prioridades são muito explicitamente claras para nós, né? E eu espero que isso seja cumprido à risca. Obrigado. Os primeiros grupos a serem vacinados são aqueles que receberam placebo em todos os estudos de vacina, naturalmente. Esses são as primeiras pessoas que recebem qualquer vacina depois de aprovado. E aí depois vem os demais que nós podemos voltar a discutir depois. Perfeito. Obrigado, doutora. É hora da participação do público do Giro Nordeste. O Anderson Coutinho está assistindo pelo YouTube e quer saber se a ideia de isolamento vertical funciona. Olha, funciona. A verdade é que funciona, mas ele precisa ser muito respeitado, né, para funcionar. E no Brasil nós nunca conseguimos ter uma taxa de isolamento adequadamente respeitado, né? Mas funciona. Obrigado mais uma vez. Essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta, daqui da Bahia, para a pneumologista Margarete Dalcomo. Doutora, nós estamos agora vendo festas acontecendo pelo Brasil, reunindo pessoas ricas e que supostamente são bem informadas. Qual é o sentimento ao ver essas pessoas que estão ignorando as recomendações da ciência e promovendo aglomerações sem usar máscara para se divertirem em meio a uma pandemia? Eu poderia simplesmente dizer a você, Juraci, que isso nos entristece, mas é uma resposta pobre, né? Nos entristece, sim, porque são pessoas que têm algum grau de instrução,
né? São pessoas que pertencem a camadas mais favorecidas. Vou lhe dar um exemplo muito claro: a festa que teve aqui no Rio de Janeiro, no último fim de semana, o ingresso mais barato para ela custava R$ 360, ou seja, não era uma festa de pessoas pobres, absolutamente. Tinha aproximadamente 800 pessoas, todas sem máscara, todas grudadinhas umas nas outras, celebrando alguma coisa. Então, isso é uma demonstração que eu considero quase de arrogância, porque fazer face a uma doença epidêmica e que se transmite não de uma pessoa para outra, mas de uma pessoa para várias outras, quantas daquelas pessoas que estavam na festa daqui do Rio de Janeiro ou nos casamentos que nós temos visto se fazer? Vou dar um outro exemplo muito objetivo. Por que nos Estados Unidos alguns estados voltaram a fechar todos? Teve um casamento no estado do Missouri, nos Estados Unidos, isso está publicado em revista médica já, em que havia 65 pessoas. Era um casamento pequeno. 65 pessoas. Ninguém tinha sido testado. Tudo sem máscara, celebrando. Isso gerou 137 pessoas contaminadas e 7 mortes. Então, isso tudo foi feito com estudo genômico mostrando. Então, isso quer dizer o quê? Que quando nós temos contato com alguém doente, nós temos que... Há alguns pesquisadores que têm uma outra tese. Eu estou dizendo aquilo que eu estou convictamente convencida, né? Quando nós detectamos um caso, e é isso que eu faço com os meus pacientes, eu olho para trás. Com quem você teve contato nos últimos 7 dias? E testa todo mundo. Porque isto é a maneira que nós temos de interceptar uma cadeia de transmissão. Porque você sabe que aquela pessoa contaminou alguém nos contatos dela, por mais, eventualmente, que ela não soubesse, estivesse assintomática. Então, eu considero essas demonstrações públicas, Juracy, profundamente infelizes e acho uma demonstração quase de arrogância, né? Porque você está fazendo face, né, dizendo, olha, eu sou jovem. O que nós estamos vendo hoje é uma doença atingindo um número muito maior de jovens do que no primeiro momento, muito maior. Nós estamos internando pessoas muito mais jovens e não pessoas idosas acima de 70, 80 anos, porque essas pessoas estão ainda um pouquinho mais protegidas. Mas os jovens estão levando doença para casa, porque quando eles vão a uma festa e depois eles voltam para casa, eles vão levar doenças para os seus pais, para os seus avós, para aquelas pessoas que tenham qualquer doença de base ou que nós chamamos de comorbidade. Pois é, eu compartilho da sua indignação, eu não consigo entender e eu acho que eu nunca vou conseguir. Muito obrigado, doutora Margarete. E tem mais perguntas. Eu vou chamar novamente agora Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Vai aqui o microfone. Agora foi. Doutora, em relação à questão das sequelas que a Covid-19 tem provocado, né? A gente sabe dos sintomas que são bem comuns, coriza, febre, tosse, mas quais são as sequelas que a senhora já se deparou, das mais comuns às mais incomuns? Por exemplo, uma comum, que eu já vi muitas pessoas falarem, é a perda do paladar. Quais são as mais comuns e incomuns que a senhora já constatou nesse período de pandemia? Não há dúvida, viu, Antônio, de que a Covid-19, como ela é uma doença muito sistêmica, ela não é uma doença respiratória. Tem que lembrar que ela chegou até nós como sendo uma pneumonia diferente, mas ela não é isso. A Covid-19 é uma doença sistêmica que compromete todos os órgãos do corpo humano. O vírus se aloja, ele entra no corpo humano pelo aparelho respiratório ou pelas mucosas, pelo olho, pela boca, pelo nariz, né? Por que ele dá perda de olfato ou de paladar? Porque ele compromete os neurônios aqui, os neurônios localizados no aparelho respiratório, vias aéreas altas, o bulbo respiratório é atrás do nariz, então é muito fácil de se entender isso, né? E isso pode durar algum tempo. Então, esses são sintomas e sequelas menores, que nós chamamos, né? Porque elas vão passar com o passar do tempo e não são tão graves, né? Perder o paladar ou perder o olfato, isso vai sendo recuperado ao longo do tempo. São as chamadas sequelas neurológicas.
Existem outras sequelas mais graves. Existem as sequelas cardiovasculares, então há muitos pacientes curados da Covid-19 que ficam com miocardiopatia grave, necessitando reabilitação cardiopulmonar. Há muitos pacientes que não foram anticoagulados adequadamente no início ou durante a sua doença e que, portanto, desenvolvem fenômenos de trombose ou de embolia, porque a doença é altamente trombogênica. Então, nós vimos alguns pacientes que sofreram amputações, amputação de pé, amputação de perna, amputação de dedos, por necrose, por falta de vascularização. Existem os chamados sintomas e sequelas neurológicas, como as neuropatias, são muito frequentes. Eu mesmo tenho neuropatia sequelar da Covid-19, já depois de 5 meses de doença. Então, assim, são sintomas mais ou menos graves e nós não sabemos se eles serão definitivos ou se eles serão temporários. Alguns são mais graves, outros não. Das sequelas respiratórias, a mais grave delas é a fibrose pulmonar, que resulta numa perda de capacidade funcional pulmonar das pessoas, e nós também não sabemos o quão definitivo isso será. Então, hoje existem serviços na Europa, vários, no Brasil, alguns já, de reabilitação pós-Covid para pacientes que tenham sequelas. E isso será cada vez mais comum, tendo em vista essa disseminação grande da doença no mundo todo. Obrigado, doutora. Seguimos com mais questões para a pneumologista Margarete Dalcomo. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Selma Souza, da TV APNP em Sergipe. Doutora, a senhora, como médica, sendo uma das primeiras a tratar a doença, ter contraído a doença, como a senhora bem frisou, tem sequelas até hoje. Como lidar com esse desgaste emocional para que ele não seja um dos fatores desanimadores nesse momento de incertezas? Não acho que tenha desgaste, né? O desgaste de nós todos, os médicos, sobretudo aqueles que estão na linha de frente, por quem eu tenho uma gratidão e um reconhecimento, não só os médicos, né? Mas os profissionais de saúde, aqueles que trabalharam, que ficaram em hospital de campanha, tantos adoeceram, tantos se foram, nós perdemos tantos queridos colegas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, né, a equipe de profissionais de saúde que é tão fundamental para tratar uma doença tão complexa quanto essa. Então, assim, eu diria que o desgaste é o cansaço, né, sem dúvida nenhuma, sobretudo quem trabalha na linha de frente, né, tem uma demanda enorme, né, todos nós temos uma demanda, agora nesse ressurgimento de casos, né, nós estamos diagnosticando, eu particularmente diagnostico 2, 3 casos por dia atualmente, né, nas últimas semanas. Então, em média, eu tenho 12, 14, hoje eu tenho 16 pacientes de Covid sendo controlados. Assim, isso é muito trabalhoso, porque esses doentes não podem ir ao consultório, eles têm que sofrer consultas feitas, se eles estão em casa, né, consultas por vídeo, e isso é uma logística, digamos assim, com a qual que é nova para nós, né? É claro que nós já nos habituamos, mas é uma experiência nova, então tudo isso, às vezes, a gente está fazendo consulta 10 da noite, coisa que não é muito frequente, né? Mas se o doente manda uma mensagem, doutora, testei positivo, preciso de instruções, nós temos que falar com ele, olhar o rosto, ver se ele está em que condições ele tem, que idade ele tem, que doenças ele tem, e orientar até para acalmar as pessoas. Então, assim, nós temos que ter serenidade o tempo todo e sermos claras, explícitos, e dizermos a verdade e orientarmos a pessoa e, sobretudo, desmistificar essa loucura, né, que eu diria, né, que contaminou, inclusive, alguns profissionais de saúde com tratamentos e muitas coisas que não servem para rigorosamente nada, a não ser enganar a pessoa, iludi-la de que ela está sendo tratada para a Covid-19. Doutora, muito obrigado. Eu quero chamar novamente Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, para fazer a pergunta à pneumologista Margarete Dalcomo. Doutora, levando ainda para o foco aí da pergunta da minha colega Selma, eu já escutei de muitos profissionais, né, da área da saúde que a pandemia os tirou das zonas de conforto, ou seja, houve um abalo entre a questão
a questão do conhecido e o do desconhecido, de maneira pessoal, mas considerando o seu profissionalismo. Como é que a senhora avalia todo esse caos? Como é que a medicina vai ficar depois desta pandemia, algo tão novo? Olha, a medicina, Jandra, eu diria uma coisa um pouco histórica para vocês, né? A história do homem, sobretudo o homem ocidental, é a história das epidemias. Então, o ser humano está acostumado a viver com epidemias, né? O último milênio teve muitas epidemias, né? E algumas epidemias, né, de maneira muito, digamos, clara, né, geraram, né, depois delas, movimentos culturais, artísticos muito importantes, né? Só para nós lembrarmos uma delas, eu teria muitos exemplos, né? A grande peste negra do final do século XIV, né, na qual nós também vimos negacionismo, nós também vimos falta de atitude de alguns governantes, atitudes corretas de outros. Então, vimos a mesma heterogeneidade na grande peste do final do século. Mas vimos que depois dela veio o Renascimento. Então, lembre-se que o Renascimento é posterior à peste negra. Então, isso é uma coisa bonita de se lembrar, né? Para que nós não fiquemos deprimidos, né? Em sair da nossa zona de conforto, que foi o termo que você usou, né? Então, eu diria que a medicina também aprendeu, Geandra, muita coisa, né? Por exemplo, nós aprendemos a lidar com a tecnologia. As consultas online, por vídeo, vieram para ficar. Acabou, não tem mais jeito, nós vamos fazer. As aulas, os congressos presenciais terão que ser completamente repensados. As reuniões que nós fizemos durante... Quantas vezes as sociedades médicas, né, fazem reuniões, a gente pega avião, às vezes para ir para uma reunião em Brasília, uma reunião de 2 horas, você leva 2 para chegar no aeroporto, uma para esperar o avião, voa 1h30, então você gasta praticamente o dia inteiro, quando você pode fazer uma reunião como nós estamos fazendo aqui, sem custo para ninguém, né? O custo disso é zero, né? Você só tem aqui o seu tempo e a sua sabedoria, quer dizer, o que nós sabemos para dizer, né, de maneira muito... Então, assim, este tipo de tecnologia não muda mais. Eu acho que os grandes centros de convenção, inclusive, terão que ser repensados como é que eles serão utilizados. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Se nós pensarmos que todos os congressos, só da minha área, médico, né, do ano que vem, estão todos eles já previstos sem ser presenciais, é um impacto enorme. O ensino, por outro lado, né, aulas remotas, seguramente vieram para ficar. A telemedicina, né, as consultas, a telemedicina, que já começa a ser regulamentada no Brasil, ela, inclusive, ela é extremamente democrática, Geandra, porque ela vai permitir que nós possamos, e nós vivemos isso durante a epidemia, muitos grupos de médicos se voluntariaram, psicólogos se voluntariaram para atender pessoas online, para acolher as pessoas. Então, foi uma coisa extraordinária. Isso não muda mais, isso veio para ficar. Então, assim, esse e outros exemplos, eu acho que são exemplos bons e que vieram para serem incorporados à nossa cultura. Muito obrigado. Pois bem, vamos girar. É o momento da participação, mais uma vez, de Carla Soraya, da TV Ceará. Doutora Margarete, a senhora falou aí que a gente não vai mais deixar de conviver com o coronavírus, que ele vai ser um fator presente para nós, assim como outros tipos de gripe, né? Então, como é que vai ser a nossa convivência com ele? Mesmo com a chegada da vacina, vamos ter que utilizar máscaras? Durante quanto tempo, né? Essa adaptação. E outra questão que a senhora falou há pouquinho tempo foi da medicação, que muita medicação estava sendo passada para enganar o paciente. O que é que hoje é padrão, né? Para o caso de eu, alguns dos meus colegas, ou quem está nos acompanhando aí, chegar ao médico e que tipo de medicação ele vai receber? Vai ter anticoagulante? Vai ter vermífugo? Vai ter que tipo de produtos, né, de químicos para realmente ajudar a minimizar os fatores de risco do coronavírus? Olha, Carla, acho que a pergunta é boa, é adequada, é oportuna, né? Não há nenhum protocolo para tratamento da Covid-19. Vou repetir, não há nenhum protocolo. Qualquer protocolo chamado tratamento precoce, forma moderada,
são protocolos que eu diria protocolos de enganação. A Covid-19 é uma doença viral para a qual todos os estudos até o momento, mostraram que os testes feitos com alguns medicamentos que foram remodelados, como nós sabemos, e aí só um parêntese, existe um processo, Carla, que é muito interessante na medicina, na farmacologia. Há remédios que existem para algumas coisas e que podem ser utilizados depois de algum tempo, eles são descobertos que eles podem ter uma outra ação. Isso é lícito e essa pesquisa ela é dinâmica, ela é permanente, é muito boa que isso exista. No entanto, os medicamentos que foram citados e que passaram a ser usados de maneira bastante, eu diria, leviana, por muita gente, ou inocente por outras, né? Com boa intenção, eu quero crer que seja com boa intenção, né? Médico gosta de passar remédio. Então, essa doença, ela gera em nós, tem que ter uma segurança para dizer, olha só, não precisa tomar nada disso. Então, não existe kit. Cada vez que eu vejo falar num kit Covid, eu fico arrepiada, porque é um kit de enganação. Então, assim, não existe. Quando você fica doente, o que você tem que saber? Você vai ter uma chance de ter 80% de forma absolutamente leve. É uma doença, eu diria, chata, se eu puder usar esse termo. Por quê? Porque ela é longa. Ela é longa. São 2 semanas de isolamento, porque é o tempo que pode transmitir. Então, ela é bifásica. Ela tem uma primeira fase, que é a fase virêmica, que dura os primeiros dias, a primeira semana. Depois você entra numa fase chamada inflamatória, que é a que nos preocupa mais. É quando existe aquela liberação de muitas citocinas, né, que são toxinas, é você contra você mesmo, e que você precisa vencer. Ela dá muita dor no corpo, ela dá muito mal-estar. Então, você tem que usar a medicação sintomática. A gente pede ao paciente que obedeça ao que o corpo pede. Esse é o melhor tratamento. Se ele puder ter um oxímetro, ótimo, ele fica verificando, sobretudo se ele já tem alguma idade, se ele tem uma queda da oxigenação, alguém tem que ensiná-lo a usar, porque o que eu vejo gente indo para emergência porque não sabe usar o oxímetro, aí bota no dedo frio e marca 90 e acha que está morrendo e vai fazer. Então, assim, o que nós recomendamos, Carla, é caso a caso. Então, se você que é uma mulher jovem, provavelmente saudável, tem Covid-19, o que nós recomendamos? Sempre que possível, faça um exame de sangue e nós medimos no sangue os chamados marcadores da Covid. São alguns marcadores que dizem a respeito à coagulação, etc. Se você tem alguma alteração em alguns deles, então nós entramos com anticoagulação nas pessoas, em alguns casos, não são em todos os casos. Não existe protocolo para a Covid-19, é caso a caso, paciente a paciente. Usar antibiótico, como tem sido usado à larga, pessoas fazendo estoque em casa, né, só está servindo para aumentar a resistência a esse antibiótico, que é um antibiótico útil em algumas situações. Então, a nossa recomendação é que a pessoa seja assistida, que tenha um médico consciente e que diga a ela, olha, você vai ter aí 2 semanas duras pela frente. Pode perder o olfato, pode perder o paladar, vai ter uma dor no corpo miserável, né? Você vai fazer excursão do sofá para a cama, da cama para o sofá, vai obedecer o que o corpo pede e vai ter muita paciência, muita resiliência e a doença vai passar. Ao final de 2 semanas, que é o tempo mais ou menos de duração, muito provavelmente você já não contamina mais ninguém. Então, você está liberado, depois de 14, 15 dias, a sair do isolamento. E vida que segue. Sempre que possível, se for possível, faça um teste para ver se negativou verdadeiramente. E aí vem a outra questão que é muito perguntado. Carla, teste sorológico serve para diagnóstico? Teste sorológico não serve para coisa nenhuma. Só serve, na verdade, para 2 coisas. Além de laboratório ganhar muito dinheiro com isso, né? Teste sorológico serve para os inquéritos sorológicos, como tem sido feito o EpiCovid, para nós determinarmos numa determinada comunidade qual é a taxa alcançada de imunidade, ou seja, quantas pessoas ficaram doentes, ou né, para quem ficou doente saber,
por uma curiosidade, se desenvolveu uma taxa de anticorpos razoável e se é neutralizante, ou se essa pessoa quer fazer doação de plasma para poder fazer transferência de plasma de convalescente, né? Então, assim, é para isso. Fora isso, não tem serventia, né? Tem muita gente que nos telefona, doutora, eu fiz um teste sorológico e estou negativo, então tudo bem, né? Aí a gente diz, não, é péssimo estar negativo, o bom é estar positivo, mas para que você foi fazer esse teste? Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que, se as pessoas prestarem atenção no que nós aqui estamos dizendo, Carla, nós estamos prestando um serviço de esclarecimento. Não fiquem fazendo teste sorológico, né? Sobretudo esses que vendem na farmácia. Esses testes, muitos deles têm um valor, uma sensibilidade muito baixa, né? Tem um indicador que nós chamamos valor preditivo positivo, que é baixíssimo, então só serve para alguém gastar dinheiro e não serve para nada. Muito obrigado, doutora Margarete. E eu quero chamar mais uma vez Albiege Fernandes, da empresa Paraibana de Comunicação. Ativa o áudio, por favor, Albiege. Doutora Margarete, eu fico muito preocupada, eu ainda estou em idade de trabalhar e estou trabalhando presencial, e eu fico muito preocupada com essa história de assintomático. Por que é que uma doença que devasta os pulmões, até onde a gente sabe, em algumas pessoas, não faz absolutamente nada na outra? Como é que a gente pode ter um pouco de tranquilidade para conviver com pessoas numa sala de trabalho se essas pessoas forem assintomáticas? O que é que diferencia? Por que é que o vírus destrói, tira a vida de uma pessoa e não faz absolutamente nada na outra pessoa? Nós não sabemos, Albiege, né? Eu seria uma aventureira se eu lhe dissesse ou procurasse dar uma resposta baseada em evidências que nós não temos. Então, existem alguns fatores que predispõem ninguém. Ninguém tem predisposição a se contaminar. A doença é democrática, todos nós aqui podemos nos contaminar. Nós sabemos quem pode complicar, que é o que você está colocando, né? Então, existe uma chance de que pessoas, primeiro, respondendo também, pessoas assintomáticas transmitem. Essa é uma doença terrível, porque você pode estar doente, não tem culpa, você não sabe que está doente, está ali numa sala de trabalho com 3, 4, sem máscara, e se aí você, no dia seguinte, você tem que ligar para as 4 e dizer, olha, testei positivo. E aí você diz, puxa, mas você não estava nem tossindo? Pois é, mas é assim. Então é por isso que todo mundo tem que estar protegido o tempo inteiro de máscara até que nós tenhamos tranquilidade para isso. Doutora, A muito outra obrigado. questão é quais são os fatores chamados de risco. Alguns são conhecidos e outros não, Albiege. Nós já tivemos pacientes jovens e que, por alguma razão que nós não sabemos responder, complicaram, que fizeram gravíssimas pneumonias, foram entubados, colocados em ventilação mecânica e alguns, inclusive, eu tenho paciente de 37 anos que saiu, está vivo, mas está com uma miocardiopatia e ele não tinha nada. Era um rapaz que fazia maratona. Então, existe essa possibilidade e nós não sabemos explicar. Provavelmente deve haver alguns fatores de natureza genética que nós ainda não conhecemos, mas qualquer outra explicação que seja dada, ela é mera conjectura nesse momento. Por isso é que os cuidados ainda são muito importantes e eu não posso dizer, Albiege, fique tranquila. Não, eu não posso lhe dizer isso. Só posso lhe dizer, Albiege, fique muito atenta e se proteja. Obrigado mais uma vez, doutora. E agora é a vez de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, fazer mais uma pergunta à pneumologista Margarete Dalcomo. Doutora, aqui teremos ainda segundo turno. Estamos num período eleitoral e a Covid está no centro do debate. Porém, nem sempre me parece que os candidatos reconheçam o que é necessário fazer. Por exemplo, eu lhe perguntaria, do ponto de vista de orientação para esses gestores, aula, nem pensar ano que vem de forma presencial, por exemplo. Carnaval já está dito, né? Nada de carnaval, nada de ano novo, por exemplo. Que outras orientações para esses gestores que vão lidar com vacinação, que vão lidar com uma possibilidade de uma segunda onda?
Os gestores, eles vão, em relação à vacinação, Marcos, eles vão receber as orientações que serão dadas pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde, e deverão seguir essas recomendações, ou seja, distribuição logística da vacina, cobrindo a população, facilitando a chegada das pessoas, hierarquização dos grupos de prioridade, evitando aglomerações, né? Isso é uma coisa que nós já estamos imaginando, né? Na hora que tiver vacina, começar aquelas filas, todo mundo colado, isso é uma bobagem, porque haverá vacina suficiente, né? Só a vacina da AstraZeneca, por exemplo, Marcos, no momento em que nós vamos entregar o primeiro lote ao Ministério da Saúde de 30 milhões de doses em janeiro, e a Fiocruz estará qualificada para produzir 40 milhões de doses por mês de vacina. Então, só da Fiocruz, só de uma vacina, nós teremos condições de vacinar 130 milhões de brasileiros ao longo de 2021. É muita gente, né? Mais da metade da população brasileira, isso daria uma cobertura excepcionalmente boa e com outras vacinas que certamente virão, né? Então, assim, o que eu daria de conselho aos gestores, né, que sigam orientações baseadas nas melhores evidências científicas, né? Certamente as orientações que o PNI, o Ministério da Saúde, darão são as orientações corretas, que ouviram a comunidade acadêmica, a comunidade científica e que vai fazer da melhor maneira possível. Então, não adianta querer inventar a roda, né, dizer que vai, ou burlar recomendações sanitárias que serão seguramente feitas. Então, assim, eu acho que os gestores, a quem faltou tanto bom senso, Marcos, em diversos momentos, e que nós vimos tanto desatino, né, a começar pelas campanhas eleitorais, da maneira como foram feitas, como nós já aludimos. Então, eu acho que nesse momento, né, faltam mais 2, 3 dias para o segundo turno em alguns locais, aqui no Rio também, né, eu não tenho dúvida de que o período eleitoral também contribuiu muito para o recrudescimento de casos da Covid-19 no país inteiro. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Gostaria de agradecer a participação da pneumologista Margarete Dalcomo. Doutora, nós temos 2 minutos para suas considerações finais. Eu gostaria, inclusive, de pedir que a senhora comentasse a importância dos cientistas neste momento, né? Nunca se publicou tantos artigos, trabalhos científicos em um espaço tão curto de tempo. Mais de 40 mil papers científicos publicados em 9 meses, nisso que eu chamo essa gestação que nós hoje estamos vendo no Brasil, né? Mas eu acho que 2 coisas foram muito positivas em tudo isso, Juracy, apesar do luto que nós temos pelos 180 mil brasileiros que faleceram pela doença, alguns certamente cujas mortes teriam sido evitadas se nós tivéssemos nos comportado melhor. Mas 2 coisas são positivas. Em primeiro lugar, o reconhecimento da ciência brasileira, o reconhecimento de que nós estamos trabalhando e a comunidade, a sociedade civil, nós ficamos mais próximos de todo mundo, né? Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou próximos das famílias que estão nos assistindo. Então, essa proximidade, esse processo que eu chamo de humanização compulsória de toda a comunidade acadêmica brasileira e o reconhecimento de que nós estamos trabalhando muito, foi muito positivo. E o segundo saldo que eu considero, Juracy, muito positivo foi uma cultura de um novo voluntariado, né? A minha geração nunca tinha visto a iniciativa privada comparecer da maneira como compareceu, financiando e ajudando em projetos de grande envergadura em vários locais do Brasil. E eu espero que isso seja perenizado e que essa conduta desse novo voluntariado permaneça para sempre no Brasil, que é um país tão injusto, tão desigual e que precisa muito disso. E, mais uma vez, eu lhes agradeço a oportunidade muito honrada de ter participado desse debate. Nós aqui agradecemos. Obrigado mais uma vez, doutora Margarete Dalcomo. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Selma Souza, da TV Peripê, em Sergipe, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Carla Soraya, da TV Ceará, Albierge Fernandes, da Empresa Paraibana de Comunicação e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. A nossa convidada é a atriz e cantora Zezé Mota. Até lá!